Saudações universo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. Carlos Matheus Bruxel, dia 13 de outubro de 2022. Se esse vídeo te agregar valor, deixe um like aqui fazendo favor para que esse vídeo chegue nas pessoas certas, chegue nas pessoas que estão precisando, tá? Eu vi que algumas pessoas novas se inscreveram nesse canal aqui e principalmente por causa dos últimos vídeos ali de política, mas esse canal aqui ele visa sempre o interior do ser humano, agregar algum valor para o interior do ser humano, para o seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Com isso a gente abre de vez em quando alguns portais de estudo da obra de Abdrushim, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição dessa obra. Vou deixar um vídeo também do Mário em que ele explica de uma forma muito sábia, de uma forma perfeita, quem é Abdrushim, tá? Então, aqui esse capítulo é sobre moralidade, né? Então aqui ele vai clarear a nossa visão sobre a moralidade do ser humano, a decadência do ser humano, principalmente voltada aos instintos sexuais. No final do capítulo, tratando do papel da mulher, né, da culpa que a mulher carrega, da culpa que o homem também carrega, consequentemente. Então, é um capítulo muito interessante, muito importante. Então, vamos seguir nesse estudo aqui. Eu vou tentar fazer a edição da melhor forma possível, tá? Tô testando uns métodos diferentes aqui para que a gente tenha mais clareza, né, no nosso estudo, tá? Então, aqui no início a gente vai ter uma visão basicamente espiritual de como o planeta se encontra nesse momento, de como o mundo de matéria fina está no momento, em relação ao que o ser humano faz, em relação ao que o ser humano pensa. Então, vamos lá. Moralidade. Sobre a humanidade paira como que uma escura nuvem de tempestade. Sufocante está a atmosfera, de modo apático sob pressão abafada. Trabalha a capacidade de intuição de cada um. Somente os nervos se encontram excessivamente tensos, atuando sobre a sensibilidade e os instintos do corpo, estimulados artificialmente pelos erros de uma educação falsa, de uma concepção errônea e autoilusão. O ser humano de hoje não é a tal respeito um ser normal, mas sim traz consigo um instinto sexual doentio, muito aumentado, que procura exaltar, adorando-o por centenas de formas e maneiras, o que acarretará perdição da humanidade inteira. Sendo tudo isso contagioso e transmissível como um hálito pestífero, acabará com o tempo atuando também sobre aqueles que procuram prender-se ainda angustiosamente a um ideal, cujos vislumbres ainda enxergam no esconderijo da semiconsciência. Estendem, sim, ansiosos os braços para isso, mas desesperados acabam tornando a baixá-los, suspirando sem esperança, quando voltam o olhar para o que os cerca. Veem apavorados e impotentes com que velocidade se vai toldando a visão clara em relação à moralidade e imoralidade, perdendo a faculdade de discernimento, modificando a pauta dos conceitos nisso e de tal modo que muito daquilo que não faz muito tempo causava repugnância e desprezo, rapidamente passa a ser admitido como inteiramente natural, já não escandalizado mais. Mas o cálice em breve estará cheio até as bordas, há de sobrevir um terrível despertar. Bom, nesse primeiro momento aqui, a gente já vê, né, que isso é muito visível. As coisas que antes causavam desprezo, que eram anormais, que eram contra a natureza humana, hoje em dia estão se tornando aceitáveis. Essa obra aqui ela foi escrita em 1930, então Abdrushim já falava disso na época, né? Pensamos de 1930 até os dias atuais, são quase um século de decadência, né, em que o ser humano continua na decadência. Tudo isso se manifesta de uma forma muito maior, né? A gente vê os vídeos em sites pornográficos, a gente vê toda essa decadência
no lado pornográfico. Até mais para frente ele vai dar um exemplo aqui dos banhos, né, que se torna pouco em relação a toda a decadência que a gente vê hoje em dia, né? Deu um erro aqui no celular, então vou voltar falando aqui. Toda essa decadência muito grande, né? Vamos continuar aqui na leitura. Mesmo agora já se nota, às vezes, entre essas massas fustigadas pelos instintos, um repentino e tímido encolhimento, inteiramente inconsciente e irrefletido. A incerteza se apodera por um instante de mais de um coração. Contudo, não ocorre um despertar, uma noção nítida de sua atuação indigna. Acode então um zelo redobrado para jogar fora ou então abafar tais fraquezas, os últimos resquícios de conceitos antiquados. Progresso a todo custo, mas progredir é impossível em duas direções, para cima ou para baixo, conforme a escolha feita, e conforme a situação presente conduz com velocidade sinistra para baixo. O choque terá de arrebentar os que assim embarafrustram para baixo, quando soar a hora em que eles se batem contra uma resistência forte. A nuvem de tempestade se condensa cada vez mais sinistramente nesse ambiente abafadiço. A qualquer momento é de se esperar o primeiro relâmpago, que rasga e clareia a escuridão, que ilumina flamejantemente o que está mais escondido, com uma inexorabilidade e agudeza que traz em si libertação para aqueles que anseiam pela luz e clareza, trazendo, porém, destruição para aqueles que não mais têm anseio pela luz. Quanto mais tempo dispuser essa nuvem para densificar sua escuridão e pesadume, tanto mais penetrante e apavorante será o raio produzido por ela. Desaparecerá a atmosfera frouxa e branda que esconde nas dobras de sua indolência cobiças viscosas, pois seguir-se-á ao primeiro relâmpago naturalmente uma corrente de ar fresco e sadio, trazendo vida nova. Na claridade fria da luz tornar-se-ão nítidas, de chofre, diante dos olhares da humanidade horrorizada, todas as monstruosidades da fantasia mórbida de suas mentiras do falso brilho. Muito interessante a gente pensar que as leis de Deus são perfeitas, né? Então aqui ele traz essa visão para a gente pensar que há uma nuvem condensada, né? E quanto mais escura for essa nuvem, mais forte será o relâmpago. Então, mais forte será o desespero, e tudo isso a humanidade planta. Tudo isso a humanidade vem plantando já há milênios, né? Então, quanto mais a humanidade condensar essa nuvem e mais obscura e escura for essa nuvem, maior será o relâmpago. Claro que aqui ele fala sobre a luz, né, que virá depois, mas até isso acontecer ainda tem muita coisa, muita água para rolar, muita coisa para o ser humano colher ainda, né? Como o abalo de um poderoso trovão será o despertar nas almas, de modo que o manancial de água vivificante da verdade pura possa jorrar bramamente sobre o solo assim preparado. O dia da liberdade desponta, libertação do jugo de imoralidade que desde milênios existiu e agora chegou à máxima florescência. Olhai em torno de vós, observai as leituras, as danças, as roupas. A época atual esforça-se, mais do que nunca, para destruir todas as barreiras entre os dois sexos, turvar sistematicamente a pureza da intuição, deformá-la com essa turvação, colocando-lhe máscaras enganadoras e fazendo o possível para finalmente asfixiá-la. As reflexões que surgem, os seres humanos sufocam com palavras soantes, as quais, porém, examinadas nitidamente apenas provêm do trêmulo instinto sexual, a fim de dar sempre nova nutrição às cobiças, de incontáveis maneiras hábeis e inábeis, de modo escondido e não escondido.
falam do início de uma humanidade livre e autônoma, de um desenvolvimento da estabilização interior, da cultura física, beleza da nudez, de esporte enobrecido e da educação para a vivificação do lema: aos puros, tudo é puro. Em suma, o soerguimento do gênero humano por meio da extinção de todo o pudor, de maneira a assim ser criado o ser humano livre e nobre que deve dominar no futuro. Ai daquele que ousar falar algo em contrário. Um tal atrevido será imediatamente apedrejado sob grande vozerio, com insultos parecidos com afirmações de que somente pensamentos impuros poderiam movê-lo a achar algo nisso. É aquela coisa, né? As pessoas falam mal de Cristo, falam mal das igrejas, falam mal do espiritismo, falam mal de basicamente tudo e pode ser falado mal de tudo, né? Fazem escarnecimento em relação à opinião dos outros, em relação à crença dos outros. E quando alguma pessoa fala mal de um homossexual, fala mal da forma como a sexualidade está hoje em dia, coitado daquele, né? É apedrejado, realmente como está posto aqui, né? É apedrejado, é escandalizado, é criminalizado pela sociedade, né? Então isso tudo é muito lamentável, né? Nem dá para falar muito sobre isso. Um furioso redemoinho de águas podres, das quais se evola uma emanação entorpecente e venenosa, que como embriaguez de morfina, desencadeia ilusões mórbidas aos sentidos, nas quais se deixam deslizar permanentemente milhares e milhares de pessoas, até sucumbirem enfraquecidas nisso. O irmão procura ensinar a irmã, os filhos, seus pais. Como um dilúvio, isso passa sobre todos os seres humanos e furioso embate de onda surge onde quer que alguns criteriosos reajam tomados de náusea, isolados como os recifes do mar. A esses se agarram muitos que no turbilhão percebem que as forças lhes estão faltando. Apraz ver esses pequenos grupos que são como os oásis no deserto, do mesmo modo refrescante como aqueles, convidando para repouso e descanso o viajante que, lutando penosamente, conseguiu atravessar a terrível tempestade de areia. Aqui uma linguagem totalmente figurativa, né? A gente precisa prestar atenção nessa linguagem aqui de uma forma funda, né? Tudo quanto hoje em dia está sendo pregado sob os lindos mantos do progresso, outra coisa não é senão um disfarçado incremento do descaramento, o envenenamento de todas as intuições mais elevadas do ser humano, a maior epidemia que jamais se abateu sobre a humanidade. E esquisito, é como se muitos apenas tivessem aguardado que um pretexto cabível lhes fosse dado para se rebaixarem. Para incontáveis pessoas, isso é mais do que bem-vindo. Né? É interessante analisar bem do que essa mensagem aqui se trata, né? Às vezes a gente pode se perder um pouquinho, mas a gente sabe do que está sendo falado aqui, né? E para muitas pessoas isso é bem-vindo, né? Muitas pessoas esperaram muito tempo para isso, né? Esperaram muito tempo para ter a liberdade sexual, para ter liberdade em todos os sentidos. Liberdade essa que é uma libertinagem, né? Entretanto, quem conhece as leis espirituais que atuam no universo, afastar-se-á com repugnância dessas tendências atuais. Tomemos, por exemplo, apenas um desses inofensivos divertimentos, os banhos em conjunto. Claro que nesse exemplo aqui, ele vai tentar ser o mais inocente possível, né? Então, para o puro, tudo é puro. Isso soa tão bem que, sob a proteção desse acorde, muita coisa acaba sendo permitida.
Analisemos, contudo, os mais simples fenômenos com referência à matéria fina durante um desses tais banhos. Admitamos que ali estejam 30 pessoas de ambos os sexos e que dessas, 29 sejam realmente em todos os sentidos puras. Uma suposição que de antemão já é de todo impossível, pois o contrário é que seria mais certo, conquanto ainda raro. Todavia, suponhamos tal coisa. E se o 30º, incentivado pelo que está vendo, tem pensamentos impuros, muito embora aparentemente talvez se porte corretamente, tais pensamentos tomam forma imediatamente na esfera de matéria fina, dirigem-se para o objeto de sua contemplação e aí se prendem. Isso é uma conspurcação, quer se objetive em manifestações e fatos, quer não. A pessoa assim atingida sairá dali levando consigo essa conspurcação que poderá atrair formas de pensamento semelhantes que vagueiam em torno. Dessa maneira, torna-se cada vez mais denso em torno dessa pessoa, podendo finalmente influenciá-la e envenená-la. Do mesmo modo que a trepadeira envolvente muitas vezes consegue matar a mais sadia árvore. Eis os fenômenos relativos à matéria fina, nos chamados inofensivos banhos em conjunto, jogos da sociedade, danças e tantos outros divertimentos. Poderemos, outro sim, que tais banhos e divertimentos, de uma ou de outra forma, só são frequentados por aqueles que conscientemente procuram algo para incentivar especialmente seus pensamentos e sentimentos, mediante tais contemplações. Não é, pois, difícil de explicar que sujeira com isso é cultivada, sem que exteriormente se note algo na esfera de matéria grosseira. Da mesma forma, se torna compreensível que essa nuvem, sempre crescente e condensante de formas de pensamento voluptuosos, tende gradualmente a atuar sobre um número incontável de pessoas que por si não procuram tais coisas. Nelas vão surgindo primeiro de modo fraco, depois mais forte e mais vivo, pensamentos análogos que vão sendo alimentados constantemente por muitas formas do assim chamado progresso do seu ambiente, e assim um após outro desliza para dentro da corrente escura e viscosa, onde as normas de autêntica pureza e o conceito de moralidade cada vez se vão toldando mais, até arrastarem tudo às profundezas da escuridão completa. Então aqui esse exemplo dos banhos em conjunto já feitos na época é apenas um dos exemplos de toda a decadência que veio depois. Como eu já havia citado no início aqui, né? A gente vê hoje em dia a, a possibilidade de ter acesso à sexualidade de forma escrupulosa, né, pela internet. Então, desde crianças até adolescentes, adultos também, presos nessas bolhas, né, e tudo isso manifesta formas no mundo de matéria fina, isso afetando a pessoa posteriormente, né, e afetando o meio em que ela vive, e hoje em dia a gente vê uma sociedade completamente decadente nesse meio sexual, né. Esses ensejos e estímulos para tais excrescências proliferativas devem ser eliminados antes de mais nada. Não passam de incubadoras onde os vermes pestíferos de seres humanos imorais podem lançar seus pensamentos, que, a seguir, vicejando, crescem e devastadoramente se alastram sobre toda a humanidade, criando sempre novos focos de proliferação e construindo, por fim, apenas um campo enorme de excrescências asquerosas, das quais emana um halo venenoso que sufoca até mesmo o que é bom. Libertai-vos desse torpor que, qual entorpecente, só aparenta um fortalecimento, mas que na verdade só consegue atuar enfraquecendo ou destruindo. É evidente, conquanto também entristecedor, que seja exatamente o sexo feminino que em primeira linha exagera tudo ao máximo, rebaixando-se sem escrúpulos
em seus vestuários a condição devassa de mulher de rua. Isso só prova, porém, a exatidão do que ficou esclarecido a propósito dos fenômenos de matéria fina. É exatamente a mulher que, primeiro e mais amplamente, por sua maior capacidade de intuição, recebe e colhe esse veneno do pestífero mundo de formas de pensamento de matéria fina, sem mesmo se dar conta disso. Ela se acha mais exposta a esses perigos e por isso é arrastada primeiro e se deixa levar com incompreensível rapidez, ultrapassando quaisquer limites. Não é em vão que se diz: a mulher quando ruim é pior do que o homem. Isso se patenteia em tudo, seja na crueldade, no ódio ou no amor. O procedimento da mulher será sempre o resultado do mundo de matéria fina que a envolve. Nisso, naturalmente, existem exceções. Por essa razão também ela não está isenta de responsabilidade, pois consegue perceber as influências que investem sobre ela e dirigir sua vontade e seu atuar conforme seu arbítrio, se ela quiser. Que isso, infelizmente, não aconteça com a maioria é uma falha do sexo feminino, que decorre em virtude da ignorância sobre tais coisas. O pior para os tempos atuais é que, na realidade, a mulher também tem o futuro do povo em suas mãos, e isso se dá por serem suas condições anímicas mais decisivas do que as dos homens sobre os descendentes, que, que decadência, consequentemente, trará ao futuro, inevitável. Não poderá ser detida pelas armas, pelo dinheiro, nem pelos inventos. Também não pela bondade, nem pelas manobras políticas. Aí devem vir meios mais incisivos. Mas não cabe somente à mulher essa culpa enorme. Ela será sempre apenas a imagem fiel daquele mundo de formas de pensamentos que paira sobre o seu povo. Isso não deve ser esquecido. Respeitai e honrai a mulher como tal, e ela se formará por esse padrão, tornar-se-á aquilo que virdes nela, e com isso soerguereis todo o vosso povo. Antes, todavia, cumpre que as mulheres passem por um grande processo de transformação. Conforme elas são atualmente, um restabelecimento só poderá ocorrer por meio de uma operação radical, por um corte implacável e violento que retire todas as excrescências com facas afiadas e as atire no fogo. Do contrário, elas ainda destruiriam todas as partes sadias. Para essa intervenção necessária da humanidade inteira, marcha o tempo atual sem depressa, cada vez mais depressa, desencadeando-a finalmente por si mesmo. Será doloroso e terrível, mas o fim será a cura. Só então terá chegado o tempo para se falar em moralidade. Hoje isto se perderia como palavras jogadas na tempestade. Depois de passada a hora, quando a Babel dos pecados tiver de sucumbir, desmoronando devido à sua podridão, observai então o sexo feminino. Sua conduta e seu procedimento mostrar-vos-ão sempre conforme sois, porque a mulher, devido à sua intuição mais fina, vive aquilo que as formas de pensamento desejam. Este fato nos dá também a certeza de que, com a pureza dos pensamentos e das intuições, a feminilidade será a primeira a se elevar com rapidez àquele modelo que consideramos um ser humano nobre. Então a moralidade aparecerá com todo o brilho de sua pureza. Então, pessoal, agradeço muito a quem acompanhou aqui essa leitura até aqui, tá? A gente pode perceber, né, que a mulher ela tem o seu papel fundamental na sociedade, né, falando materialmente, e também na atuação, né, na criação como um todo. E a mulher ela tem sua abertura mais fina, ela tem a mesma força que o homem. O homem e a mulher têm a mesma força, mas o homem ele tem sua força muito mais voltada ao material, ao positivo, enquanto a mulher tem sua força mais voltada ao sutil e é mais delicada. Com isso, a mulher
que leva o seu povo, a mulher que edifica a casa, a mulher que tem essa abertura maior, né, e que precisa se portar corretamente na criação. Em toda mudança social, é a mulher que sempre faz a frente. Toda essa decadência, a mulher carrega muito da sua culpa, mas o homem carrega a mesma culpa, na verdade, né? E os dois se tornam ridículos na criação. O ser humano hoje em dia é ridículo na criação perfeita de Deus. Então, agradeço a quem assistiu. Pensemos muito, devemos refletir muito sobre nossa moral na criação, sobre a moralidade do ser humano. Até o próximo vídeo.